O grande dia tá chegando. Nesse sábado teremos o Batman vs Coringa da vida real. Alex Poatan, herói do público brasileiro, contra o seu antagonista mais temido, o russo Magomed Ankalaev. E a única maneira de assistir esse lutão ao vivo, em alta resolução, sem travar e com narração em português, é claro, no UFC Fight Pass. Lá você assiste não só o UFC 313 desse sábado, mas todos os UFCs ao vivo, pagando apenas R$ 24,90 por mês no plano anual. A minha proposta aqui é você contratar o UFC Fight Pass através do Allplay, porque só lá você consegue parcelar esses R$ 24,90 em 12 vezes. Só lá, nesse plano anual, rola aquele voucher de R$ 40 por mês para gastar em cinema através da ingresso.com. E você ainda dá uma moral pro sexto round com o nosso link referenciado. É só benefício. E o acesso é rigorosamente o mesmo. Você assiste pela plataforma, pelo site do UFC Fight Pass. Então não dá mole. Ajude a financiar o nosso esporte e assista Poatan vs Ankalaev com qualidade. Link pro Allplay na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Confesso a vocês que até o início dessa semana, até lá pra terça-feira, eu tava completamente borrado pra essa luta de sábado. E quem assistiu o podcast do sexto round pôde notar. Porque juntando os pontinhos, a sensação aqui de fora era que ia dar ruim. Magomed Ankalaev ia tomar o cinturão dos meio pesados do Alex Poatan. O que seria uma tragédia pra todo mundo, tirando russos e muçulmanos. Imagina só o Dana White vendo o seu lutador número 1 destituído por alguém com carisma de abacate. Até pro nosso mercado aqui poderia haver uma perda de interesse pelo esporte, pelo produto. O Marcelo Alonso falou isso muito bem na entrevista que deu aqui pro João do Boteco. Definitivamente não é todo dia que aparece um Anderson Silva, um Alex Poatan, sujeitos capazes de gerar esse tipo de resultado e ainda assim mover as massas. Então se o Pereira encontra no sábado um nêmesis e nunca mais volta ao topo, quando teremos outra força dominante como essa? Em 2, 5, 10, 20 anos? Quando a luta foi anunciada, pelo fato do brasileiro ter treinado bastante luta agarrada nos últimos anos, seus principais treinadores são caras do grappling, né, o Glover e o Plínio, ele ser um gênio da trocação, grande e pesado para a categoria e com bastante QI de luta, achei que fosse dar bom. Até porque o Ankalaev não é um Khabib 2 litros, um wrestler pragmático no MMA. Nunca finalizou ninguém no esporte. Poatan também tem um jogo de movimentação que dificulta bastante a aproximação. Eu sempre digo aqui que defesa de quedas não é só trocar força, saber onde colocar as mãos e ter equilíbrio. É caminhar no octógono, escolher os golpes, evadir, estar fora de alcance, fazer a manutenção de distância. O que pegou pra mim, o problema foi a disparidade entre os dois nesse último camp. Ah, Renato, mas o Cigano sempre foi andarilho. Cigano viajou pelo mundo, fez muito intercâmbio e os resultados não mentem. Contra Iri Prochazka e Jamal Hill, nem camp o cara fez e olha só o que aconteceu. Sim, verdade, só que o adversário da vez nunca foi um wrestler do Cáucaso, especialista logo no ponto mais fraco dele. Iri, Hill, os caras do Glory, todos jogaram na força do Poatan. Ele também nunca teve 37 anos, 8 meses, mais a quilometragem de 54 lutas profissionais e 54 camps. Por fim, Alex nunca foi tão famoso, nunca teve tantas propostas comerciais, nunca teve tanta gente querendo um pedaço do seu tempo. Ainda que tenha levado toda a equipe para a Austrália, 8 pessoas, entre parênteses, dá trabalho, custa tempo gerenciar toda essa equipe, não é o ideal a essa altura do campeonato. Ainda que ele vença sábado no primeiro soco. Poatan fez e vem fazendo muito trabalho extracurricular, até para vender a luta, por exigência da empresa. Se não quiserem me ouvir, porque não sou lutador profissional, ouçam Demian Maia, e sempre bate na tecla que a maior dificuldade de ser lutador do UFC é administrar os holofotes. Matt Brown e Daniel Cormier também questionaram publicamente a agenda do brasileiro para esse último camp. Durinho diz que o maior erro que cometeu contra Kamaru Usman foi ter aceito todo tipo de proposta comercial antes da luta. E é compreensível. Imagina você ter tido todo tipo de dificuldade financeira durante a vida e aí te oferecem para $50 mil para ir num jantar aqui, $100 mil para fazer uma aparição ali. É muito difícil dizer não, mas tudo isso consome seu tempo, sua energia, sua recuperação, etc. E por outro lado, tinha alguém que estava isolado no Cáucaso. Tá inacessível, não é popular, não tá cheio de proposta, de patrocínio e nem é muito exigido para vender a luta. Vamos falar o português aqui, o Ankalaev nem se deu ao trabalho de tuitar, delegou pro empresário dele. Nos últimos meses, o cara só comeu, dormiu, treinou e rezou 5 vezes por dia. O somatório de tudo isso estava pegando um pouco pra mim. Achava que podia rolar uma diferença no volume de trabalho recente
a favor do atleta que já é 5 anos mais jovem e tem quilometragem bem mais baixa. Mas, por outro lado, um trabalho, digamos, 5, 10% mais otimizado em 2, 3 meses não é o principal fator de uma luta. O que mudou a minha percepção foi a noção de que Ankalaev precisará ter uma noite perfeita ou quase isso para ser campeão. 25 minutos acertando todas as fintas, entrada e saída de golpes, sem ficar fora de posição, sem errar distância, com a guarda perfeitamente posta, converter 5 ou 6 quedas e manter Poatan no chão por pelo menos 3 minutos no total, coisa que ele não fez em 13 lutas no UFC contra ninguém. Não ter qualquer queda de rendimento em sua segunda luta de 5 rounds, logo durante o Ramadã, onde a hidratação e a alimentação estão longe de ser ideais, nem murchar diante da maior oportunidade da vida, com todos os holofotes em cima, sendo que ele não conseguiu brilhar contra Ian Blachowicz na primeira grande oportunidade que teve. Finalmente, Ankalaev precisa sustentar minimamente a bronca em pé contra o adversário mais contundente do mundo, com um jogo autoral, diferente, cheio de armadilhas que o induzirá ao erro a todo momento. Enfrentar Poatan ainda adiciona uma dose extra de adrenalina, ansiedade, até medo, porque cada golpe do cidadão pode te separar dos seus sentidos. Já a recíproca não é verdadeira. Poatan precisa de um bom momento, um lampejo, um encaixe. Ele tem sempre aquela opção nuclear, e isso é suficiente para pagar um campo atribulado, lesão, noite ruim ou qualquer coisa do tipo. Na real, Poatan não tem só a opção nuclear, ele tem a tríade nuclear. A tríade é quando você consegue lançar um artefato nuclear por terra, mar ou ar, né? De um míssil balístico, de um avião ou de um submarino. Pouquíssimas nações conseguem te atacar de todas essas formas. Fica muito mais difícil de defender. Esse é o caso do Poatan, ele te nocauteia com a direita, com a esquerda, com chute alto, blá blá blá. Então, ainda que Ankalaev comece a luta se jogando nas pernas do brasileiro ou imediatamente encaixe clinch, travando contra a grade, ele vai precisar fazer isso de novo e de novo, sem dar qualquer espaço para o adversário mais pesado, letal e experiente. O ponto é que não há precedente para esse tipo de atuação na carreira do Ankalaev. De novo, ele não é o Merab Dvalishvili. Se parar para pensar bem, a gente está borrado porque, em teoria, ele tem potencial para fazer algo que nunca fez. Não faz o mínimo sentido. Ao mesmo tempo, só em 2024, 3 atletas de elite se perderam no jogo da distância, fintas, chutes baixos e cruzados de esquerda do brasileiro. Para mim, Jiri Prochazka, Jamal Hill e Khalil Rountree são todos mais perigosos em pé do que o Ankalaev. Então, se o russo dificilmente vai trazer qualquer elemento, qualquer dificuldade nova na trocação e não subjugou completamente ninguém com wrestling, ground and pound nas 13 lutas que fez no UFC, muito menos em 25 minutos, porque simplesmente não é o estilo dele, não me parece que é por causa do show do Drake, meia dúzia de entrevistas a mais, ou sparring com celebridades, que esse cinturão vai deixar de ser brasileiro. Então sim, fiquei bem mais confiante nos últimos dias quando cheguei a essa conclusão. Só espero não ter zicado, porque agora eu, Adesanya e o próprio Drake estamos indo de Poatan. E não sei se esse é o melhor dos indícios. Mas claro, isso é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. E aí? Você segue borrado? Está escorrendo pelas suas pernas até a luta de sábado? Ou você ficou mais confiante, assim como eu fiquei nos últimos dias? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente com o algoritmo aqui do YouTube. Clica na mãozinha positiva, é a forma de você pagar pelo meu trabalho. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre Dana White agora ser o número 1 do mundo do boxe. Ele vai comandar as principais estrelas do boxe. Isso vai gerar um intercâmbio alucinante com o UFC. A gente pode ver Poatan e Usyk no futuro, por exemplo. Clica aqui para entender tudo. Não esquece de contratar o Fight Pass através do Wallplay. O link está na descrição e no comentário fixado para você assistir esse lutão no sábado. E como sempre, muito obrigado pela audiência. Nos vemos amanhã. Tem perguntas duras ao ar na manhã dessa sexta-feira. Tá? Não esquece de conferir também. Abraço!